Atenção! Todo o conteúdo audiovisual deste vídeo foi criado em um Linux para desktop usando softwares livres. Meu nome é Karina Silva e seja bem-vindo ao Demais Info. Olá pessoal, eu estou aqui em modo live. Eu acabei de subir o pendrive, instalei o SimpScreen Encoder, fiz uns testes aqui para ver se eu conseguia capturar o áudio de forma aceitável e eu vou começar o procedimento daqui para frente, gravando aí em tempo real, levando em consideração que eu estou no USB 2.0 e o sistema aqui está rodando 100%. Até o momento eu não tive nenhum tipo de problema com os pequenos testes que eu fiz aqui, beleza? Eu vou salvar esses vídeos que eu estou salvando aqui, né? No caso, eu vou gravar eles aqui dentro dessa partição, né? Da partição Home Manjaro Vídeos, e vou depois jogar eles para dentro do meu disco storage aqui, ó, que é um HD de 5000 RPM de notebook base 500 GB, beleza? Então o que acontece? Eu vou fechar tudo isso daqui. Vamos fechar isso aqui. Vou mostrar assim só como que tá aqui para vocês, ó. Eu estou utilizando a versão do OR. Eu não estou utilizando o Flatpak, Snap nem nada. Eu tentei instalar o VLC, mas sem suporte. Só consegui com o SimpScreen Encoder fazer esse tipo de captura, levando em consideração que eu estou no pendrive, né? Então tem algumas limitações. Eu vou fechar isso aqui. Vamos começar a instalação aqui. Enquanto eu vou instalando o sistema operacional, eu vou deixar aqui também o gerenciador de sistema, né? Pra gente ver a diferença. Vou minimizar isso aqui porque eu não tenho mais necessidade. Conectou e reconheceu tudo, né? Estou falando do microfone aqui, que ele captou sozinho o fone de ouvido e o áudio, tanto do fone de ouvido quanto o microfone está funcionando corretamente. E como tem o VLC aqui, eu também consigo já rodar a mídia aqui da Play e ver se está tudo funcionando, tá ok? Então o que acontece? Eu vou dar um install aqui. Então o que acontece, pessoal? Mesmo se eu for utilizar o sistema em inglês, eu consigo escolher o teclado com layout que eu vou utilizar. No caso aqui, o meu teclado é português do Brasil e ele tem o C cedilha. Então o que acontece? O C cedilha aqui está exatamente, esse é exatamente o layout do meu teclado. Se eu subir aqui, ó, ele está usando o Generic 105 KPC. Eu estou utilizando um teclado da Lenovo. Assim como tem um da Microsoft, assim como eu tenho um da Logitech, mas eu normalmente eu não troco, entendeu? Porque mesmo no Manjaro, toda a distribuição Linux, o que eles pegam lá no default quando você liga pela internet, ele identifica, normalmente funciona, mas você pode trocar caso você tenha alguma dúvida, beleza? Aqui eu vou manter no padrão mesmo, vou em próximo. Eu vou instalar o sistema operacional no meu NVMe. Eu tenho um NVMe aqui de 250. Eu tenho nesse momento aqui conectado um HD de 2 TB e o HD de 500, que é no qual eu estou salvando os arquivos que eu estou gravando aqui nesse momento, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o meu NVMe, que aqui dentro tem um Windows, tá ok? Eu vou apagar, vou formatar esse HD todo. Então eu vou escolher a opção manual mesmo, porque eu não preciso fazer uma partição, eu não preciso fazer um dual boot. Eu não quero utilizar o Windows nesse SSD aqui, eu quero nesse NVMe, eu quero usar só o Linux. Se eu fosse fazer um dual boot, eu faria manualmente, criaria uma partição home, um Wi-Fi, etc. Mas não é o objetivo nesse vídeo aqui por enquanto. Então eu vou simplesmente deletar tudo e eu quero ficar só com Linux. Só que eu vou colocar uma partição swap com hibernação. Coloquei sem hibernação aqui sem querer. Com hibernação, essa aqui, ó. Tá ok? Ah, mas a swap não serve para nada. Eu
já tive por várias vezes necessidade de ter uma partição swap instalando alguns scripts, fazendo algumas coisas no Linux, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer desse processo de vídeo. Esse aqui é um conceito, pessoal, não é um tutorial, né? O objetivo aqui é mostrar a minha experiência com Linux e compartilhar com vocês coisas que eu não vejo as pessoas falar. Então, o meu objetivo não é fazer um vídeo melhor ou pior do que ninguém. A ideia é mostrar a realidade que eu vivo utilizando o Linux nas aplicações que eu preciso, e mostrar para, de repente, você que está na mesma situação, que queira tirar um proveito daquilo, que você possa aproveitar esse vídeo de alguma forma. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Eu uso o Blender para modelagem 3D, assim como eu também uso a Unreal Engine. Eu já precisei instalar, eu já compilei a Unreal Engine no Linux, e pelo fato de eu não ter memória swap, não funciona. O script oficial no GitHub não funciona, né? Eu tive que liberar a memória swap para conseguir fazer uma instalação. Pode ser um caso específico. Não, eu fiz isso por diversas vezes. Se você já fez esse teste no seu computador por algum motivo, não precisou, deixa aí nos comentários para que nós possamos aí ter um feedback de uma pessoa diferente falando da mesma situação, caso seja o caso, beleza? Mesmo assim eu vou manter, e depois a gente vê se ainda hoje a gente precisa manter uma memória swap, por exemplo, para fazer essa aplicação. Então aqui eu vou apagar o meu disco, manter um disco com hibernação, né? Formato aqui eu não vou nem mexer, vou deixar ele gravar no formato ext4. Não vou criptografar nada, vou em próximo, e aqui eu vou colocar aqui meu nome. Aqui eu vou colocar o nome do sistema, eu vou colocar como demais info, e um password aqui, repetir, simples. Vou usar o mesmo password para administração, e vou continuar aqui. Aí ele me fala aqui o que ele vai fazer, ó. Ele vai destruir o Windows, né? Aqui é o Windows 10, ele vai destruir o Windows e vai instalar o Linux Manjaro com uma Wi-Fi. O Manjaro vai ficar em 220 GB e criar uma swap de 17 em todas essas partições aqui que ele vai criar, que está mostrando aqui, beleza? No modo manual, basicamente. Eu poderia, por exemplo, não fazer isso. Eu poderia simplesmente cancelar aqui, ó, aqui, e não instalar por aqui. Subir aqui o Gpartner. Deixa eu ver se ele tem instalado aqui. Eu acho que sim. Aqui, ó. Subir o Gpartner. Ele vai fazer a leitura dos meus HDs. Observe que o o Manjaro fez aqui, ó. Vamos analisar algumas coisas. Ele vai criar uma partição de 300 MB, que é uma partição UEFI. Ele vai criar uma partição que ele não vai criar, ele vai criar uma partição root, ele não vai criar uma home, entendeu? Nenhum home barra, nada. Ele vai criar 3 partições. Já que eu estou aqui, eu quero fazer esse teste, eu vou cancelar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou aqui com NVMe nesse dev barra NVMe 01. Esse aqui é o meu primeiro, o SSD no caso. O que eu vou fazer? Eu vou formatar ele, tá ok? Aqui tem partição no elemento do Windows, né? Eu vou formatar ele por aqui, ó. Vou deletar. Vou aplicar essa ação. Ele vai excluir tudo aqui, ó. Vou aplicar, né? Vou confirmar. Beleza. Ele me mostra aqui tudo que foi feito, ó. Aqui eu vou fechar. Ele vai completar essa ação. É incrível o sistema. O XFCE é incrível, né? Ele não gasta nada do sistema. Chega a ser ridículo. Mas beleza, ó. Então aí, eu estou com agora um HD formatado, né? Ele não está alocado, né? Está formatado, mas não tem nenhum tipo. Eu teria que criar um novo volume aqui, mas não tem sentido eu fazer isso agora. Então aqui, basicamente, eu vou subir aqui o instalador novamente. Como eu estou no Brasil, ele pega o meu local, ele vai ler, né? Capturar e vir
Por questão didática, pessoal, eu acho que eu vou manter em português para ficar mais fácil para as pessoas que estão vendo conseguir entender, beleza? Aí as aplicações eu vou ter que estar instalando lá em inglês para conseguir usar, porque eu não consigo usar os programas em português e ele vai acabar ficando instalando tudo em português quando você mantém o sistema em português. Eu vou ter que mudar manualmente, mas eu acho que fica mais fácil para quem por algum motivo cair nesse vídeo, tentar entender esse conceito que a gente está passando, poder aproveitar esse conteúdo, beleza? Então eu vou em próximo, levando em consideração que nós estamos falando nesse momento com o público leigo, mas a gente vai abordar outros assuntos mais para frente aí, no lado mais técnico em relação ao uso do hardware. Então, eu estou aqui no Brasil, vou manter tudo, né? Vou manter aqui, só verificar aqui, ó, beleza? Confirmou, manter aqui. Observe que eu quero saber o que ele vai criar, né? Ele vai criar a mesma partição, olha lá, ó, tá vendo? Ele só vai colocar swap. Será que ele vai criar esse manualmente, né? Ó? Então aqui, eu estou no mesmo HD, né? No mesmo NVMe. Eu vou mandar ele criar aqui uma swap com hibernação. E aí observe que ele fez a mesma coisa, né? Então eu não vou criptografar nada e vou em próximo. Aqui eu vou digitar o meu nome, vou criar o nome do sistema, vou colocar uma senha simples, porque a ideia aqui é ficar prático a situação. E aí ele fala, ó, ele vai automaticamente, ele vai instalar, ele vai apagar esse HD aqui para instalar o Manjaro e vai criar as mesmas partições que ele falou que ia criar no começo, beleza? Eu vou mandar instalar, tem certeza sim. E ele vai começar aí fazendo essa instalação, tá ok? Vamos aguardar esse processo. Enquanto isso aqui, eu vou falando com vocês algumas coisas, como por exemplo, ó, esse computador aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Isso aqui, ó, esse processo de gravação aqui, enquanto eu estou falando com vocês aqui, ó, no Simple Screen Recorder aqui, ó, pausar a gravação, não. É muito bom porque eu não preciso de uma câmera externa, por exemplo, para fazer esse processo, né? No Windows eu já não consigo fazer isso, porque eu dependo de como é que se diz? Eu dependo de uma câmera externa, entendeu? Porque senão não consigo. Ele não me dá essa possibilidade, levando em consideração como é que o sistema se comporta, né? O Windows e o Linux se comportam de forma diferente. Tecnicamente eu não conseguiria falar para vocês o porquê que eu consigo fazer isso daqui, mas aí vocês podem acompanhar outros conteúdos aí para poder descobrir algumas coisas. Eu posso deixar algumas coisas do link aí como referência. Vamos aguardar esse processo, porque a minha ideia é conseguir fazer essa formatação, né? E depois entrar dentro do sistema e continuar o processo de configuração junto com vocês, guardando os arquivos originais aí da gravação, beleza? O primeiro processo, depois de entrar dentro do sistema operacional, eu vou instalar o Simple Screen Encoder novamente, vou fazer uma outra captura com ele para instalar o OBS Studio, que eu vou trabalhar com o OBS Studio, porque o OBS Studio eu acredito que ele trabalha melhor, me dá um controle maior de codificação, né? Usar o OBS Studio para poder capturar o desktop tanto no Windows, no Linux, no Mac é uma excelente opção, porque é um software mais robusto, pelo menos do meu ponto de vista, levando em consideração o que eu consigo fazer lá e o que eu consigo fazer com o Simple Screen Encoder. Mas nesse caso aqui, ele resolveu a minha situação, ele sanou ali a minha dificuldade de ter que fazer uma instalação, porque o OBS no modo live, nem Snap e nem no AUR eu consegui fazer a instalação, porque ele provavelmente precisa de coisas que talvez eu não consiga utilizar no modo live, tá ok? Então eu vou aguardar a formatação nesse processo aqui do SSD, e assim que ele acabar eu vou pausar o vídeo, salvar no meu HD externo entre aspas, né, no outro HD, no outro diretório, e reiniciar o sistema para começar e continuar o processo de configuração do sistema operacional dentro do sistema já com o HD formatado. Em todo momento eu vou manter esse gerenciador de tarefa aqui para mostrar para vocês e para que nós possamos aí ver
tanto de recurso que se usa do sistema para fazer algumas aplicações, levando em consideração que para a máquina que eu estou utilizando, o XFCE como interface gráfica é um dos mínimos, né? Eu poderia até pôr uma interface mais leve ainda, mas eu quero manter tudo oficial. Não vou fazer modificação no shell por enquanto, nem nada. Eu quero chegar num processo onde eu consiga fazer tudo o que eu preciso utilizando o suporte nativo da equipe do Manjaro, para ver realmente o que eu consigo fazer com esse sistema operacional e o que eu não consigo, tá ok? Tá ok, pessoal, finalizado, ó, eu deixei em tempo real aí para que vocês pudessem ver o tempo que demorou para fazer isso. Eu vou parar a gravação, salvar no meu HD, deixa eu ver aqui, e continuar o processo após a reinicialização.